Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui é o Homem Esquilo, gente. E bem, hoje eu estou aqui para fazer resumos da semana esportiva, só falando sobre os campeonatos estaduais e obviamente falar sobre, o que deu um título à Supercopa do Brasil, que foi entre o clássico Choque Rei Palmeiras versus São Paulo. Bem, então é isso mesmo que eu vou ficar meio que focado. E semana que vem, já vai ter o Super Bowl e vai ser outra coisa que eu vou ficar focado. Então, essa semana eu vou comentar tudo sobre o que aconteceu na Supercopa do Brasil e algumas partidas interessantes em campeonatos estaduais, porque tivemos clássicos também durante os estaduais. Então, vamos nessa. Bem, eu vou deixar meio que para contar depois no finalzinho da Supercopa do Brasil. Eu vou comentar alguns clássicos, algumas partidas e alguns jogos que estão muito esquisitos acontecendo, na verdade esquisitos na vida de alguns times, que estão se dando muito mal no campeonato. Bizarro. Bem, mas um dos primeiros clássicos que eu vou pegar hoje, para falar é entre Atlético Mineiro e o Cruzeiro, E bem, o jogo aconteceu lá na Arena MRV e de novo o Cruzeiro saiu vitorioso na casa do Atlético de Mineiro. Caraca, isso é bizarro, porque a primeira vez que esse clássico aconteceu foi lá no Campeonato Brasileiro do ano passado, no segundo turno, E o Cruzeiro tinha vencido por apenas 1-0, se não estiver enganado, praticamente aconteceu no finalzinho. E dessa vez o Cruzeiro ganhou de 2-0 na casa. E que ampliando mais a freguesia, time do Atlético Mineiro em casa pro Cruzeiro. Coisa muito bizarra, mas tá aí, O Cruzeiro que marcou gols com o José e o João Pedro. Praticamente os gols aconteceram no finalzinho do jogo, uns aos 82 minutos e 8 aos 86, praticamente em apenas 4 minutos de diferença. Vitória muito importante para o Cruzeiro, que inclusive no Campeonato Mineiro está em primeiro colocado do seu grupo A, enquanto o Atlético Mineiro está em segundo colocado do seu grupo, só atrás do Vila Nova. Na verdade é o Vila Nova com 2 L's, não se confundir com o Vila Nova, que é uma outra equipe que está lá no Nordeste. Tudo bem, gente? Outras equipes. Inclusive, eu tô com uma dúvida. No grupo C ainda tem o América Mineiro liderando o seu grupo. Então, são mais ou menos 3 grupos e praticamente os 3 maiores equipes do Campeonato Mineiro estão liderando seus respectivos grupos. Beleza. Bem, eu ia comentar também sobre o Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca tivemos o clássico entre Vasco e o Flamengo, só que como terminou 0-0, não tem nada de interessante para se comentar, mas pelo menos algumas partidas interessantes aconteceram, Por exemplo, o Botafogo empatou contra o Nova Iguaçu por 2-2, um jogo muito movimentado, e o Fluminense também empatou contra o Boa Vista por 2-2, então praticamente 2 desses jogos aqui terminaram com pelo menos 4 gols, muitas partidas, muitos movimentados, muito interessante. Mas o jogo que seria muito mais legal de se ver, que era o clássico Vasco contra Flamengo, terminou 0-0, então nada de legal para se comentar, E agora eu vou para o Campeonato Paulista para falar de algumas equipes que estão muito esquisitos no campeonato, e um que está se dando muito bem, inclusive, bem, eu vou comentar sobre o Santos. O Santos ganhou ontem do Guarani por 2-0, que foi com 2 gols do Guilherme. Lembrando que o Santos está liderando o seu grupo com 12 pontos e, assim, digamos que é uma das melhores equipes do Campeonato Paulista. No geral, na classificação geral, vai ser em primeiro colocado o Santos, que está sendo algo muito bom, para algum time que está na segunda divisão. Ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. E a única derrota foi contra o Palmeiras no clássico, mas para perder para o Palmeiras por apenas 2-1, por apenas um gol de diferença, eu acho que o nosso Santos foi muito bem no campeonato, foi muito bem nessa partida, quero dizer. Mas tá indo muito bem o Santos, parabéns. E tivemos, por outro lado, por exemplo, o time que está se dando muito mal no Campeonato Paulista e que pode já abrir
um sinal de alerta para o campeonato brasileiro. Na verdade seria muito engraçado se esse time for rebaixado no próprio Paulistão. Eu tô falando do Corinthians, que conseguiu perder mais uma vez dentro de casa. Lembrando que nesse meio de semana, antes de rolar a Supercopa, o São Paulo enfrentou o Corinthians lá em Itaquera. Inclusive eu tava lá assistindo no camarote. Nossa, eu vi o São Paulo quebrando finalmente o tabu, né? Porque desde que o Corinthians tá jogando lá em Itaquera, nunca tinha perdido pro São Paulo. E aí o São Paulo foi lá, venceu, inclusive com gol de Luiz Gustavo e do Caleri, algo espetacular. E o Corinthians perdeu. E bem, dessa vez o Corinthians também perdeu de novo. Perdeu pro Novo Horizontino, que tomou hat-trick do Jênison. Cara, meu Deus do céu, o cara marcou hat-trick. O primeiro foi a produção do primeiro tempo, aos 45 minutos e mais acréscimos. Depois aos 48 e depois outro aos 58. Mano, o cara simplesmente tava on fire, o Jênison, lá no Itaquera. E aí o Yuri Alberto fez o único gol do Corinthians. Dá pra acreditar, o Yuri Alberto, que tá sendo crucificado dentro do time, finalmente fez seu gol. Só que assim, só foi um gol só pra descontar a partida. E nossa, que tristeza. Assim, pelo menos o Yuri Alberto fez o gol, né? Mas o Corinthians, nossa, a situação do Corinthians tá péssima, meus amigos. Pra vocês terem uma ideia, 5 jogos, né? Apenas uma vitória, e a única vitória do Corinthians foi na primeira rodada, e já vem numa sequência de 4 derrotas seguidas. E o Corinthians está na lanterna do seu grupo com 3 pontos, e na classificação geral, se não estiver enganado, eu acho que é o terceiro ou segundo, ou a segunda pior equipe do campeonato. Meu Deus do céu, a situação tá péssima. Só pra ter uma noção aqui, que eu tô dando uma olhada aqui na classificação, Santo André com 2 pontos, né, praticamente a pior equipe aqui do Campeonato Paulista, que tá no grupo do Santos, inclusive. O grupo B tem o Guarani com apenas 4 pontos, já tá até legal. O grupo C, que tem o Bragantino liderando, e o Corinthians com 3 pontos, praticamente aqui tá péssima a situação do Corinthians. E no grupo D, é um dos grupos mais equilibrados de todos, que tem o São Paulo na liderança com 10 pontos, e o quarto colocado é o Botafogo com 8. Praticamente é um grupo muito complicado, mas assim, se a gente for olhar, o Corinthians está aqui como a segunda pior equipe do Campeonato Paulista. E se continuar dessa maneira, tem chance de ser rebaixado para a segunda divisão do Paulistão. Isso é loucura, cara. Meu Deus do céu, o Corinthians tem que fazer tem que fazer um milagre, porque senão, meu Deus do céu, a situação tá péssima, tá? Meu Deus do céu. Beleza. E bem, dito isso, vamos então pro que nos interessa. Vamos comentar sobre a Supercopa do Brasil, né? O campeão do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras, enfrentou o campeão da Copa do Brasil, o São Paulo. E bem, foi um jogo que podemos dizer chato, mas assim, primeiro tempo foi até muito bem movimentado, os dois goleiros trabalhando bastante, algumas defesas importantes, várias defesas muito boas, mas o jogo estava muito truncado, e o que aconteceu foi exatamente isso no segundo tempo. No segundo tempo tivemos algumas poucas chances de criação para cada um dos lados, e praticamente o jogo terminou 0-0, sem nenhum gol. Pouco triste. Eu vou até dar uma olhada assim só para ver como que foi os chutes, né? Cada finalização do pessoal aqui. O Palmeiras chutou 13 vezes, 3 na direção do gol, enquanto o São Paulo chutou apenas 6 vezes, 2 na direção do gol. Então, como vocês devem ter percebido, eu acho que os melhores momentos aconteceram mesmo só no primeiro tempo, que deram muito trabalho para os goleiros, né? Porque teve alguns chutes na direção do gol. Aí já no segundo tempo já não teve nada de interessante, jogo muito mais truncado, um jogo muito mais parado no meio de campo, né? E aí o jogo se seguiu e foi, né, para as penalidades. E aí, como você sabe, né, nesses momentos são os goleiros que vão sair como heróis. Mas apenas um se deu muito bem, que foi o Rafael, né? Porque o Rafael conseguiu pegar 2 pênaltis, e os 2 pênaltis muito decisivos para decidir o campeonato, né? Porque ele pegou os 2 últimos
pênaltis. Inclusive ele quase pegou o primeiro, que foi do Rafael Veiga, mas o chute do Rafael Veiga entrou, enquanto o Everton não acertou nenhum canto. Sim, ele não acertou nenhum canto das 4 penalidades que o São Paulo bateu. E aí ficou dessa maneira, né? Como eu já falei, o Rafael, né, pegou os dois pênaltis decisivos, acertando os dois mesmo canto do Murilo e do Piqueires. E aí ficou dessa maneira, São Paulo sendo campeão. O Rafael, que inclusive foi eleito o melhor jogador em campo, né? Obviamente, né? Porque pegou os dois pênaltis e jogou muito bem, né? No tempo regulamentar. E aí o São Paulo, pela primeira vez na sua história, sendo campeão da Supercopa do Brasil, né? A história seria diferente se o Palmeiras tivesse ganhado, porque o Palmeiras ia se tornar bicampeão, né? Porque ano passado tinha vencido do Flamengo, mas dessa vez perdeu, e mais uma vez no jogo decisivo de mata-mata, podemos dizer, e de penalidades, o Palmeiras foi eliminado. É muito bizarro pensar que ultimamente o Palmeiras está perdendo muito pro São Paulo, está se tornando freguês em mata-mata, e quando se trata de penalidades também o Palmeiras está sendo muito mal, né? É só lembrar também do que aconteceu contra o Boca Juniors na semifinal, né? Que perdeu também nos pênaltis, com o goleiro também brilhando, né? O Romero pegou 2 pênaltis, se não estiver enganado, naquela disputa. A situação do Palmeiras é o seguinte: vai ter que começar a treinar bastante pênalti, porque senão, se chegar em pênaltis, eu acho que o Palmeiras peida na farofa. Bem, mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha gostado. Praticamente foi um resumão do que aconteceu desse fim de semana dos campeonatos estaduais. Obviamente não foi muito mais, podemos dizer, podia ter resumido bastante. Eu poderia criticar vários jogadores que jogaram muito mal entre ambas as equipes. Obviamente que é a coisa mais normal de se ver aqui também. O Abel Ferreira vai tomar cartão amarelo e o Luciano vai tomar cartão amarelo pro lado do São Paulo. Mas é mais ou menos isso. É que também, como eu já falei, foi um jogo muito chato para se comentar. 0 a 0, praticamente 90 minutos de nada de muita emoção. Como eu já falei, a emoção só tava só no primeiro tempo. Mas é isso que aconteceu. E vamos ver como vai ser semana que vem, que vai ter o Super Bowl. E aí eu acho que vai ser muito legal de se comentar. Mas é isso, gente. A gente se vê na próxima. Falou!